Olá pessoal, eu sou o professor Douglas Maioli. Vamos resolver aí nessa aula um exercício de cálculo 1. Nessa aula a gente vai mostrar como que faz para calcular a integral da função inversa de uma outra função que a gente conheça, né? Então vamos supor que eu tenho uma função f, só que eu não quero calcular a integral da f, eu quero calcular a integral do inverso, da função inversa da f menos 1. Qual que é a integral da f menos 1 dx? É isso que a gente quer. Aqui tem algumas possibilidades, vamos ver qual que está certa, né? Então vamos lá, seja f uma função inversível, tal que ambas, tanto a f como a f menos 1, são deriváveis e integráveis, tudo bem? Cuidado que esse f menos 1 não é 1 sobre f de x, né? Não é o inverso multiplicativo, é o inverso de função, tá? Então a f é inversível, tem inversa, e tanto a f como a inversa dela, o f menos 1, são deriváveis e integráveis. Assuma que o fzão aqui, né? O f maiúsculo é uma primitiva da f de x. O que é uma primitiva? Né? Quer dizer que se eu pegar e derivar essa f zona aqui, eu vou chegar na fzinha, né? Ser primitiva é isso, né? Quer dizer que essa função derivada dela dá fzinha. Ou eu posso falar que a integral da fzinha vai ser a f zona, tá? Mas como ele é uma das primitivas, né? Pode ter uma diferença de constante. Por isso que a gente coloca aqui o mais c, tudo bem? Então falar que o f zona de x é uma primitiva de fx, ou seja, quer dizer que a derivada da f zona é fx, ou seja, a integral da fzinha dá a f zona mais uma constante, tudo bem? Com respeito à integral indefinida da inversa, da f menos 1 de x, é correto afirmar. A integral da f menos 1, será que é essa fórmula? Essa ou essa? Então vamos resolver? Nesse slide aqui vamos resolver? Então, o que a gente quer? A gente quer calcular a integral da inversa, da f menos 1 dx. Tá? O que a gente pode usar? Bom, eu posso usar que se eu tenho a inversa aplicada na f de x, né, a função composta, né, uma dentro da outra, ou seja, a f dentro da f menos 1, vai dar o próprio x, tá? Porque essa é a definição da função inversa, né? A função inversa é o quê? Se a f de x vai para um valor, a f menos 1 volta para aquele valor de onde ela veio. Então, se você aplicar f menos 1 depois a f, volta sempre para o mesmo valor, tá? O contrário também, né? Se você fazer a f menos 1 primeiro e depois a f, volta lá para o x, tudo bem? Então, se você pegar o x e levar para um valor de a f menos 1 pega esse valor e volta lá para o x, tudo bem? A gente tem isso daqui, a gente poderia usar essa fórmulazinha que a gente sabe e, por exemplo, calcular a integral dos dois lados. Quando a gente vai calcular a derivada da f menos 1, da função inversa, a gente usa essa relação e deriva dos dois lados. Só que aqui derivar uma função composta, a gente usa a regra da cadeia. Só que no caso de integrar, vamos só colocar aqui o dx, né, para ficar certinho. No caso de integrar, esse lado está fácil. Mas esse lado aqui não dá para calcular essa integral aqui. Okay? Ah, professor, pode usar substituição. Mas se eu usar substituição vai faltar uma coisinha. Por exemplo, eu posso chamar de u a f de x. Tudo bem? Então aqui, ó, vai ficar f menos 1, troco f de x por u, tudo bem. Só que se eu derivar aqui, qual que é a derivada de u em relação a x? Aí é o seguinte, o u é f de x, a derivada de u em relação a x, ou seja, vai ser o f' de x, tudo bem? O f de x, qual que é a derivada dela? É o f'. E aí eu posso passar o dx, por exemplo, multiplicando a f'. Só que o que acontece? Aqui a gente vai ter só o dx, não vai ter o f' para substituir, tudo bem? Então aqui vai faltar justamente um f' de x. E a gente vai acrescentar então esse f', estou falando tudo isso para justificar como eu vou começar a resolução. Eu vou acrescentar esse f' justamente porque vai faltar esse f' na hora de você fazer a substituição, tudo bem? Então vamos começar aqui, ó, dessa forma, ó. Agora a justificativa do meu começo é essa, tá? Do que eu pensei para resolver esse problema. Por isso que eu vou começar com uma integral de f menos 1 de f de y, por que y? Já vou explicar por quê. Vezes a f' de y, dy, tá? Então lá,
f menos 1f não era suficiente para usar a substituição, eu precisaria de um f'. Por isso que eu multipliquei por fora o f'. Esse f' é a derivada da de dentro aqui nessa composição de funções que eu tinha, tá? Beleza, por que eu usei y? Porque eu vou trocar o f de y por x. Tudo bem? Se o f de y é igual a x, qual que é a derivada de x em relação a y? Então, olha só. O x é o f de y. Então, qual que é a derivada aqui? Ó? A derivada de x em relação a y fica f' de y. Ou seja, o dx é igual a f' de y vezes dy. Passo o dy multiplicando. Agora, o que eu vou fazer para substituir? Aí é o seguinte, ó. Esse f de y vai entrar o que no lugar? O x. Vai entrar aqui o x no lugar. E esse f' de y dy vai entrar o que no lugar? Ó, o f' de y dy vai entrar o dx no lugar. Então, aqui vai ficar o seguinte, ó. Vai ficar igual, vamos substituir, integral de f menos 1, o f de y troca para o x, e o f' de y dy troca por dx, né? Troca por dx. Então, perceba que, ó, isso daqui é exatamente o que a gente quer calcular. A gente não quer calcular qual é a integral da f menos 1 de x dx? Tá. Eu vi que eu posso escrever ele dessa forma, ó. Isso daqui é igual a isso, utilizando essa relação aqui, que o x é igual a f de y. Tudo bem? Agora eu vou resolver essa integral. Para saber o resultado dessa integral, eu vou usar essa daqui para resolver. Como que eu vou usar? Então, vamos lá. Vou até colocar aqui, ó, por outro lado. Eu já tenho, ó, essa relação 1. Vamos chamar de relação 1. Relação 1, integral de f menos 1 de x dx, que é o que eu quero saber, é igual ao integral de f menos 1 de f de y vezes f' de y dy, tá? Por outro lado, essa integral que eu tenho, que é a integral de f menos 1 de f de y vezes f' de y dy, vai ser igual a integral, aí é o seguinte, ó. Se eu fazer f menos 1 de f de y, dá só y, concorda? Ok? Ó, se eu pegar uma composição da f com a sua inversa, dá o próprio y. Por quê? O y, eu tenho y, a f vai levar num valor. A f menos 1 vai pegar esse valor e voltar para y. Então, se eu faço a f de y e depois eu aplicar f menos 1, que é essa composição, volta sempre para y. É a definição que eu acabei de falar de função composta, só que eu escrevi com x, mas aqui é y, né? Eu tenho y, a f leva num valor, a f menos 1 volta para y. Então, esse valor aqui, ó, tudo isso daqui, ó, vai voltar para o y. Agora, o resto vezes f' de y dy. Agora, como que eu vou resolver essa integral? Eu vou resolver essa integral por o método da integração por partes. Integração por partes, eu tenho que escolher um u e um dv. O u, eu vou escolher o y. Ó, esse daqui vai ser o u. E o resto vai ser o dv, tá? Que vai ser f' de y dy. O que acontece? O u a gente deriva, o u é y. Então, derivada de u em relação a y, qual que é a derivada de y? É 1. Eu passo multiplicando, 1 vezes dy dá o próprio dy. Então, du vai ser dy. E aqui eu pego e integro dos dois lados, nesse caso aqui, né? Aqui eu integro dos dois lados. Bem, vamos lá, integral de v, dv é só o v, né? Que seria integral de 1, porque sempre fica dv, né? Integral de 1 dv é o próprio v. E aqui a integral de f' de y volta pro f de y, tudo bem? Concorda? Se eu tenho uma função, derivo, integro, volto para a própria função, tudo bem? Aí, eu poderia colocar até um mais c, né? Porque quando você pega uma função, deriva e integra, a constante pode não ficar igual. Eu precisaria saber um valor da função, né? Então, não volta necessariamente para a função. Tem um c de erro, tá? Mas esse c eu não vou colocar, porque eu vou colocar depois no final de resolver toda essa integral. Tudo bem, agora vamos fazer a substituição. Qual que é a relação da integração por partes? É o seguinte, integral de u dv é igual a u vezes v menos integral de v du. É isso daqui? Então, vamos substituir aqui, ó. Integral de u dv, que é a primeira parte, a gente já tem exatamente aqui. Falta o seguinte, u vezes v, ou seja, y
vezes f de y vezes f de y, menos a integral de v, que é o f de y, du. Quem que é o du? O du é só dy, né? dy. Aí a gente tem aqui, ó, vamos continuar só a escrever, falta só um passo. Aí a gente tem o seguinte, ó, y f de y menos integral de f de y dy. A gente sabe, olha só, vou voltar até aqui, ó, que a integral de f de x dx é essa f zona que ele deu, mais isso c, tudo bem? Só que no caso seria a integral de f de y dy, então seria essa f zona de y mais c. Então, ou seja, aqui eu tenho y vezes f de y menos essa integral da fzinha, a gente sabe que é a f zona, no caso como é y dy, f zona de y, mais o c. Tudo bem? Aí você pode até pensar, opa, cheguei na resposta. Y vezes f menos a f zona de y. Aí você volta, tem essa resposta aqui, ó. No caso, pensando em x, né? Cadê? Ó, x, f de x menos f zona de x mais c. Aí você vai lá e marca essa daqui. Tá certa? Não. Por quê? Por que não está certa? Olha só, o que a gente tem? Essa integral aqui de x seria igual a essa integral aqui em y, tá? E essa integral de y, a gente foi igualando, chegou nesse valor. Só que cuidado, aqui está em y, aqui está em x. O que eu tenho que fazer aqui? Aqui eu tenho que voltar para x, para aí sim saber a resposta certinha dessa integral, tá? Então, vamos até para o próximo slide, ó. O que a gente tinha? Vou até copiar aqui, ó. A gente tinha isso daqui, ó, integral de f-1 de f de y vezes f' de y dy. A gente trocou o f de y por x, né? Aí ficou integral de f-1 de x dx. Tudo bem? Essa que a gente tinha lá no começo. Aqui, ó. Trocou o x por f de y e, consequentemente, trocou o dx por f menos linha de y. E aí a gente chegou que essa integral aqui, ó, essa integral vale quanto? Quanto que a gente calculou nessa integral? Ó? Essa integral a gente foi resolvendo, chegou nisso daqui. Y, f de y menos f de y mais c. Chegou que essa integral é igual a y vezes f de y menos a f zona de y mais c. Ok? Agora, o que eu tenho que fazer para achar o resultado dessa daqui? Eu tenho que voltar para x. Então, esse y aqui volta para x para ir assim. Achar a resposta, se aqui está em variável em x, minha resposta tem que ser na variável x. Tudo bem? Não é essa daqui que eu quero calcular essa integral? Então, eu tenho que ter a resposta em x. Mas como que eu troco? Você troca desse jeito aqui, ó. O x não é f de y. Se o x é f de y, eu vou passar o f para o outro lado. Quando eu passo o f para o outro lado aqui, vem o quê? A inversa, ok? Então, o y, vou ficar desse lado, a f passa para o outro lado como f menos 1 de x. Então, se o x é f de y, esse y vai ser o f menos 1 de x, tá? Ou seja, se o f pega o y e leva o x, ó, a f não pega o y e leva no x, quer dizer que a f menos 1 pega o x e volta para o y. É a definição de função inversa. Então, a gente vai fazer essa substituição aqui para ir para o x. Ó, no lugar do y fica f menos 1 de x, tudo bem? Troquei esse y por f menos 1 de x. Vezes f e esse y também. Todos os y troca por f menos 1 de x. Vezes f menos 1 de x. Menos f zona. Menos f zona. Do que esse y troca por f menos 1 de x. F menos 1 de x. Mais c. Que vai ficar igual, agora olha só, aqui eu tenho f menos 1 de x, tudo bem, f menos 1 de x, vezes, isso daqui tudo, ó, f menos 1 de x vira tudo x, porque se eu tenho x, a f menos 1 leva no valor, a f pega esse valor e vai voltar para o x, que é a função inversa, então isso daqui vai dar x, menos f de f menos 1 de x mais c. Pronto, eu achei a resposta, tá? Eu só vou colocar a ordem aqui, ó, a ordem dos fatores não altera o produto, tá? Então, eu vou colocar o x primeiro, só para bater com a resposta que a gente tem. X vezes f menos 1 de x, menos f
f menos 1 de x mais c. Então, essa integral é igual a essa, ok? Só que eu fiz uma mudança de variável, tudo bem? Essa integral eu resolvi, encontrei isso. Aí, o que eu fiz? Eu voltei lá para a variável x. E aí, eu encontrei a resposta na variável x. Então, a integral de f menos 1 de x é igual ao quê? X vezes a f menos 1 de x menos a f'. A f' é uma primitiva da f'zinha, lembrando. Só que a f' aplicado o quê? Uma composição da f' com a f menos 1 de x mais c. Então, aqui, ó, resposta aqui, ó. Integral de f menos 1 de x dx foi o que a gente acabou de ver. X vezes f menos 1 de x menos a f', que é uma primitiva da f, composta com f menos 1 de x mais c. Essa daqui é a resposta correta, ok? Espero que tenham entendido esse vídeo, tenham gostado. Abraços e bons estudos a todos.